Irmã, irmão, em Cristo Jesus, Deus te escuta a oração. Nunca duvides disso. Toda prece, porém, é um diálogo em paz. Quanto pedes por ti, pede-te o céu por outros. Há quem espere auxílio em tua própria casa. Não longe, irmãos em prova rogam-te amparo e bênção. Necessitas de Deus. Deus precisa de ti. É uma mensagem do Espírito Emmanuel. Olá, alma querida e boa. Muitas vezes clamarás desconsoladamente. Orei suplicando para que a morte não me invadisse o lar. E a morte destruiu minha esperança e esfacelou meu coração. Outras vezes, supliquei ao céu para que determinados acontecimentos não me conturbassem a marcha. E os acontecimentos temidos desabaram sobre mim, quais tempestades arrasadoras. Ou roguei ao alto para que a moléstia me abandonasse o corpo e a enfermidade me corrói a existência. E quase sempre substituí a claridade da confiança pela sombra do desespero, qual se a terra devesse obedecer aos nossos caprichos. Imaginemos, alma querida, no entanto, que seria de nossas vidas se todos alcançássemos satisfação imediata dos mínimos desejos e reconheceremos que o desequilíbrio e o infortúnio campeariam em todas as direções. Foi por isso que Jesus, antes de tudo, na oração dominical, ensinou-nos o quê? A louvar a sabedoria e a providência do Todo Misericordioso, com a nossa integral rendição aos seus desígnios. Sobretudo, entendamos que, embora a palavra impossível não exista para a bondade de Deus, a oração deve ser adotada por nós na condição de luz, a clarear-nos por dentro, sem que venhamos a guardar com ela a presunção de alterar as circunstâncias exteriores. Muitos dos que oram estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Irmãos, é indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Peçamos a Deus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva
constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Vamos à história de hoje? Foi narrada pelo espírito Humberto de Campos. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá. Chegada que foi a ocasião, Simão Pedro procurou provocar muito de leve a solução de um problema, perguntando a Jesus com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E respondeu Jesus solicitamente: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com o seu amor. Toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. E exclamou respeitoso o discípulo: No entanto, Senhor, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana de Cusa disponha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto, Simão, é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outro as do trigal, que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar o trabalho útil,
como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste, Simão, se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher, que cultiva os legumes, ou a nossa irmã, que tem algumas filhas de Deus sob a sua orientação? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que precisamos para evoluir. O discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e a angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o ambiente da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e generoso. Decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E interrogou o mestre, sem se perturbar: E que tens pedido a Deus? Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais.
Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra do Evangelho. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou o silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Alma querida e boa, nas tuas orações, quando rogares amor, não abandones o próximo ao frio da indiferença. Quando suplicares o dom da fé viva, não relegues teu irmão à descrença ou à tortura mental. Quando pedires luz, não condenes teu companheiro à perturbação das trevas. Quando solicitares a bênção da esperança, não espalhes o fel da desilusão. Quando implorares socorro, não ouvides a assistência que deves aos mais necessitados. Quando rogares consolação, não veicules o desespero à margem do caminho. Quando pedires perdão, desculpa os que te ofendem. Quando suplicares justiça em favor da própria segurança, não te descuides da harmonia de todos, que precisas assegurar ao preço da tua renunciação e de tua humildade, a benefício dos que te cercam. Se reclamas pela caridade da paz, não estendas a sombra da discórdia. Se pedes compreensão, não critiques. Se aguardas concurso do céu, não menosprezes a colaboração que o mundo te pede, a boa vontade. Assim, como fizerdes aos outros, assim será feito a ti mesmo. Segundo plantares, colherás. Vai, pois, e orando, perdoa e ajuda sempre. Jesus orou sempre. Seja a prece a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. Você já parou para pensar o que acontece com as nossas orações? Para onde vão? E quais são as providências tomadas? O Espírito Maria João de Deus, a mãe de Francisco Cândido Xavier, Espírito, nos esclarece. Os bons espíritos examinam as nossas preces, acudindo às casas de oração ou qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então anotadas e examinadas por eles, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para poder determinar os socorros necessários. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica
tem a sua anotação particular. Há orações sublimes que se elevam da terra, tão puras, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Existem igualmente as imprecações mais negras e mais dolorosas. Todas, contudo, merecem particular carinho e acurada atenção. Há muitos espíritos, sob as ordens imediatas de espíritos nobres, que chefiam as expedições para atender os que erram e padecem nos torvelinhos da luta material. É Maria João de Deus que esclarece, não é? Um espírito de luz. Alma querida e boa, oração é força. Recordemos que pela oração a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Alma irmã, ora e segue adiante. O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e de luz. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Em horas difíceis, oremos. Nos momentos de incerteza, oremos. Em todas as circunstâncias, confiemos em Jesus. Faze da oração um hábito e deixe que a luz e o entendimento te fortaleçam na vida diária. À medida que te dediques a todas as tarefas que te dizem respeito, jovial e feliz. Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Peçamos ao Senhor, não para que a nossa cruz se desfaça antes do momento oportuno, mas que se nos amplifique a resistência nos ombros, a fim de que a suportemos com a dignidade de vida, renovando-nos por dentro, ajudando-nos a crescer mentalmente, para discernirmos com segurança e amparando-nos a visão íntima, para que estejamos cada dia, não na pauta de nossos próprios desejos, mas segundo a vontade sábia e misericordiosa de Deus. Oremos, pois, alma querida, em todos os instantes da nossa vida, com os pensamentos, com as nossas palavras e obras, porque assim encontraremos a grande luz que nos conduzirá aos corações, aquele que é o pastor de todas as ovelhas, o nosso amado e divino Mestre. A oração é um momento de luz. Nas obscuridades e provas do caminho de aperfeiçoamento, em que ainda nos achamos para o nosso encontro íntimo com o amparo de Deus. Oremos. Nosso Pai, que está em toda parte,
santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Alma querida e boa, estamos aqui sempre com você. Programa Momento de Paz e no Facebook. Procure Núcleo Assistencial Joana, com 2 N's, de Ângeles. Você se depara com a escadaria da escola. E um pouquinho mais adiante, nós estaremos sempre com você, numa mensagem de paz, numa oração, para que as bênçãos da espiritualidade recaiam sobre seu lar, família, a vida, enfim, em todos os momentos da nossa existência. Fiquemos agora com o Espírito Emmanuel, que nos leva à espiritualidade, com a voz do nosso Chico Xavier. A mensagem: Ele atenderá. Fique em paz. Até sempre. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ei-lo que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas, e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier,
certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele, que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus.